Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Não apoiando a irmã da minha namorada. Este é um perfil anônimo, porque pessoas que me conhecem sabem da minha conta. Algumas informações: estou com minha namorada, de 27 anos, há 5 anos. Ela ama muito a irmã, o que é bom, pois acredito que devemos apoiar e ajudar nossos irmãos desde que isso não arruine nossa própria vida. Você entenderá o porquê digo isso mais adiante. Acabamos de comprar uma casa em um subúrbio de uma grande cidade. Eu, 28 anos, trabalho com tecnologia como desenvolvedor de software, com mestrado em ciência da computação. Ganho bastante dinheiro, então nunca surgiram problemas de dinheiro. Minha namorada não trabalha e faz as tarefas domésticas e cozinha em casa, ambos concordamos com isso. Eu pretendia pedir minha namorada em casamento no próximo ano, mas um problema surgiu há cerca de 2 anos. Nos últimos 2 anos, talvez mais, minha namorada tem enviado dinheiro para a irmã mais nova, vamos chamá-la de Emily. Emily ficou grávida aos 20 anos e trabalha como garçonete. O pai da criança está pulando de emprego em emprego. Emily diz que ele é muito preguiçoso. Ele desaparecerá por horas sem dizer a Emily para onde ele está indo ou o que está fazendo. Emily pediu várias vezes dinheiro à minha namorada. Minha namorada, sendo a pessoa legal e doce que é, sempre diz sim. Começou pagando pelas fraldas, sem problemas. Depois, roupas de bebê, o que também não foi problema. Depois, creche, que eu só ignorei. Conversei com minha namorada dizendo que não podemos sempre pagar por tudo e que ajudar com algumas coisas está tudo bem, mas não com tudo. Minha namorada me tranquilizou e disse que isso acabaria em breve, assim que eles se recuperassem, o que está tudo bem. Um dia eu contratei um planejador financeiro. No dia seguinte, recebo um e-mail dizendo que minha conta enviou cerca de $50 mil nos últimos 10 meses. E cerca de $20 mil estão em minha conta. Falei com minha namorada e ela se desculpou e disse que sabia que eu não iria querer continuar enviando dinheiro para sua irmã e como ela se preocupa com a irmã. Estávamos pagando por tudo. Seguro, aluguel, pagamento de carro, creche, roupas para todos os 3, jantares, encontros, despesas com saídas. Parte da culpa é minha porque nunca verifico minha conta bancária. Minha namorada me mostra mensagens de texto entre ela e Emily dizendo que ela precisa de dinheiro. Então, eu notei um padrão onde Emily diria: "Ei, você pode me enviar dinheiro, não tenho para..." E claro, minha namorada dizia sim. Eu ignorei e minha namorada disse que não iria enviar mais dinheiro. No dia seguinte, minha namorada envia $1.000 porque eles precisavam de reparos no carro. Eu converso com minha namorada e acabamos discutindo sobre o fato dela sempre ajudar a irmã dela, não importa o que. Eu entendo até certo ponto. Nós discutimos tentando entender o ponto de vista um do outro. Como mencionado anteriormente, tínhamos $20 mil e agora temos $19 mil. E na próxima vez? E na próxima vez depois dessa? Além das nossas próprias despesas. Então, minha namorada decidiu que precisa de um tempo sozinha e ficará na casa de sua mãe por enquanto. Agora estou sozinho na casa em que eu achava que viveria com a garota dos meus sonhos. Sou o errado por discutir com minha namorada por ela se importar demais com a irmã dela? Atualização. Obrigado a todos pelo apoio. Eu nunca pensei que minha situação explodiria para milhares de pessoas. Tentarei responder algumas perguntas da melhor forma possível. Eu ganho cerca de $150 mil por ano como líder de desenvolvimento de software. Como alguém que não tem filhos, cachorros ou qualquer grande responsabilidade além de mim mesmo e da minha namorada, nunca verifiquei minha conta. Ela vem de uma família cultural onde a família é tudo e o dinheiro é apenas papel. Ela me mandou uma mensagem mais cedo dizendo que a família sempre deve vir em primeiro lugar e que o dinheiro não significa nada sem a família e como deveríamos ajudar parentes próximos como irmãos em tempos de necessidade. Neste ponto, eu disse a ela que precisava de um tempo para mim e disse a ela para não voltar até que eu esteja pronto para conversar. Peço desculpas se minhas frases não estão fazendo sentido, já que o uísque é meu único amigo agora. Eu também esqueci de mencionar que começamos a namorar antes de todo esse dinheiro entrar em jogo, então eu confiava nela. Edit, estou mais triste com a traição do que com o dinheiro. O dinheiro voltará, mas o tempo nunca voltará. 5 anos inteiros, meu plano de proposta, meu plano de vida, meus futuros filhos que sonhei com ela apenas se foram. Todas as coisas que dissemos um ao outro.
Todas as vezes em que ficamos bêbados de vinho tarde da noite, todas as datas, todas as flores que dei a ela, realmente tentei com todas as minhas forças ser o melhor homem que ela poderia ter. Eu confiaria minha vida a ela e o que recebo em troca? $50.000 perdidos. Atualização final. Ela agora é minha ex. Nós nos encontramos em uma cafeteria local e eu disse a ela que as coisas não dariam certo para nós e ela ficou completamente histérica. Ela fez um escândalo implorando para eu não terminar. Me doeu vê-la assim, mas depois de algumas semanas para pensar, eu não queria uma esposa que é uma mentirosa e que não pudesse confiar financeiramente. Eu deixei uma nota de $100 na mesa e saí, mas ela me seguiu até o meu carro. Ela implorou e me disse que não mandaria mais dinheiro para a irmã dela e que faria qualquer coisa para ficarmos juntos. Foi difícil, mas eu fiquei forte. Ela pegou suas coisas outro dia e eu quase tive que chamar a polícia porque ela não saía. Primeiro ela tentou tudo, desde favores sexuais, implorando, chorando, depois virou gritaria de que eu arruinei a vida dela, até mesmo dizendo que sem ela eu não teria chegado onde estou agora por causa do apoio dela. Eu fiquei firme e quando ela saiu, eu só desabei chorando. Para aqueles que estão se perguntando, eu não vou abrir um processo porque tudo que eu quero é que ela me deixe em paz. Eu não quero ter nada a ver com ela, eu nunca mais quero ver a cara dela novamente. O dinheiro voltará, já que sou apenas eu, uma casa e 2 carros quitados. Fica solitário, então estou pensando em conseguir um cachorro, um Doberman para aqueles que estão se perguntando. Obrigado a todos pelas sugestões e muitos de vocês realmente me fizeram pensar em minhas decisões e aprendi muitas lições valiosas. Adeus e obrigado. Eu sou a babaca por não enviar minha filha para um distrito escolar diferente para que ela pudesse estar na educação de superdotados? Eu tenho 3 filhos, Michelle, 7, Julie, 6 e Léo, 2. Michelle e Julie estão na pré-escola e no primeiro ano da escola pública local. Julie, no entanto, é muito talentosa. Ela chegou à pré-escola lendo livros de capítulos e fazendo matemática em um nível de 2º ano. Obviamente, ela está indo muito bem academicamente, mas tem dificuldades sociais em sua escola por algumas razões. Em primeiro lugar, ela não entende que os cérebros das outras pessoas não funcionam como o dela e tende a ficar frustrada quando as pessoas levam um pouco mais de tempo para entender as coisas. Em segundo lugar, ela é uma grande devoradora de livros e prefere passar o recreio lendo em vez de brincar com as outras crianças e depois fica chateada por não poder conversar sobre seus livros com elas. Recentemente, fui chamado para uma reunião sobre Julie com sua professora, o diretor de sua escola e o superintendente. Eles basicamente disseram que não têm os recursos para apoiar Julie em sua escola ou em qualquer escola do distrito, mas há uma escola em 2 cidades diferentes especificamente para alunos superdotados do 1º ao 10º ano. E, a partir do 11º e 12º ano, eles têm um prédio em um colégio comunitário e ela faria cursos universitários para crédito do ensino médio e universitário. Ela teria que fazer um teste para entrar na escola, mas sua escola fornecerá o teste. A escola parece ótima para ela, mas fica a cerca de 30 minutos da escola atual dela. Começa e termina 45 minutos depois da escola atual dela, então ainda seria possível levá-la e buscar Michelle na escola a tempo. Porém isso consumiria pelo menos 2 horas extras do meu dia e eu não tenho esse tempo para deixar e buscar a escola, nem tenho paciência para lidar com uma criança de 2 anos no carro por 2 horas por dia. Meu marido trabalha na direção oposta e não poderia deixá-la. Poderíamos pedir ao meu sogro, ele às vezes leva as crianças para mim, mas não quero que ele deixe e busque 2 horas por dia. Meu marido não concorda comigo de forma alguma. Ele acha que eu deveria estar disposta a fazer a viagem para ela e insiste que eu tenho tempo porque sou dona de casa. Eu mencionei a questão de ter Léo passando tanto tempo no carro, mas ele diz que eu poderia apenas deixar os pais dele cuidarem. Eu ainda não acho que vale a pena as 2 horas por dia que eu teria que investir para levá-la a essa escola, então eu continuei matriculando-a na escola pública local para o próximo ano e meu marido está furioso comigo por ignorar suas necessidades sociais e acadêmicas. Eu sou a babaca por não matriculá-la na escola para superdotados porque levar e buscar da escola consumiria muito tempo? Você é a babaca, desculpe, mas sacrificamos tudo pelos nossos filhos em primeiro lugar. O comentário não tenho paciência e empurrou tudo para o limite. Você quer sentar em um carro com um filho de 2 anos por pelo menos 3 horas por dia? 10, 15 minutos para levar Michelle à escola, 30, 40 minutos para levar Julia para a escola, 45 minutos para voltar para casa e depois fazer tudo novamente algumas horas depois.
Você é uma dona de casa, já considerou a possibilidade de ensinar em casa? Você pode facilmente adaptar o currículo para atender às necessidades dela e não precisaria gastar todo esse tempo dirigindo. Eu não acho que você seja uma péssima pessoa por não querer dirigir, mas é um pouco por não considerar os desejos do seu marido ou procurar outras opções que atendam às necessidades dela. Tentamos isso por um ano com a pré-escola e eu não aguentei ensiná-la em casa. Pergunta honesta: como é o seu dia? Você administra um negócio que ocupa o seu tempo? Qual atividade é tão produtiva e útil para você que você acredita que é uma melhor alocação de tempo do que investir na educação da sua filha muito talentosa? Manter um menino de 2 anos vivo. Julie recebe aulas de matemática avançada do 2º ano, o que eles oferecem para as crianças avançadas do 2º ano, e trabalha com um especialista em leitura 2 vezes por semana. Seria possível que Michelle fosse de carona. Julie provavelmente não poderia ir de carona devido ao tamanho da escola e à distância. Não estou negando a educação dela. Eu simplesmente não tenho tempo para levá-la a essa escola. Meu marido não poderá mudar o seu horário de trabalho. Não vou me mudar por uma escola primária. Atualização. Descobri que meu marido levou Julia para fazer o teste para a escola de alunos talentosos pelas minhas costas e ela passou. Depois que ele descobriu que ela foi aceita, dispensou nossos empregados domésticos, temos empregados que vêm 2 vezes por semana, e cancelou minha academia para pagar um serviço de transporte para levá-la e buscá-la na escola, tudo sem me contar. Como resultado de suas ações, atualmente estou morando com meus pais e vamos nos divorciar. Julie começará sua nova escola em julho, é uma daquelas escolas de ano inteiro, e meu futuro ex-marido só precisava destruir nossa família para que isso acontecesse. Espero que todos estejam felizes com o resultado. Então você quer o divórcio porque seu marido descobriu a melhor maneira de ajudar sua filha? Ele não pode tomar decisões sobre minha vida sem me consultar. Eu sou o babaca por não querer ajudar a pagar as mensalidades da universidade da minha filha? Olá, Reddit. Tem sido um mês difícil, então algumas coisas que eu digo podem não fazer sentido. Eu, 40, descobri recentemente que tenho uma filha, que chamaremos de Jane, 18. No começo, não estava convencido, mas tudo conferiu. Quando ela veio até mim, disse que só queria conhecer o pai. Não estava realmente interessado em um relacionamento, mas senti que seria cruel e desnecessário negar isso a ela. Conversamos por um tempo e não disse muito, mas foi interessante. Depois de conversarmos um pouco, perguntei sobre a mãe dela, Grace, 40, e ela me deu o número dela. Realmente não queria ter que ligar para ela, mas precisava de respostas. Então, Grace e eu decidimos nos encontrar em uma cafeteria local. Fizemos algumas conversas triviais por um tempo antes de perguntar por que ela nunca me contou. Silêncio. Pergunto novamente. Silêncio. Pergunto pela 3ª vez e ela me diz que simplesmente não queria ter nada a ver comigo e queria me acertar as contas. A ponto que tudo o que ela fez foi privar a criança de um pai. Ela diz que sabe disso. Pergunto quando ela contou a Jane. Ela diz que foi aos 12 anos. Então, fico confuso e me pergunto por que ela só me contata agora. Então pergunto o porquê. Grace diz que estava com raiva porque eu não estava presente na vida dela. Conversamos um pouco mais sobre a vida antes de nos despedirmos e seguirmos nossos caminhos separados. Não pergunto a Jane por que ela não me ligou antes porque era uma adolescente ferida e assim é a vida. Então, Jane e eu passamos a próxima semana criando vínculos. Depois, ela senta e pede para conversar. Eu digo que sim e me sento. Então ela explica o quão difícil foi sua vida morando em uma casa com apenas um dos pais e como o dinheiro sempre foi apertado. Resumindo, ela me pede para pagar suas taxas universitárias. Agora, estou financeiramente estável o suficiente para pagar sem dificuldades. Então peço para ver suas notas, e para ser honesto, são razoáveis. Não são ruins, mas nada que chame a atenção. Digo a ela que vou pensar a respeito e ela agradece. Aqui é onde posso ser o idiota. Não quero pagar pelas taxas porque, na realidade, ela é apenas uma estranha com meu DNA. E sinto que Jane pode estar apenas me usando. Quer dizer, ela teve 6 anos para estabelecer um relacionamento comigo e só está fazendo isso agora que precisa de algo. Só quero lavar minhas mãos dela e de Grace e seguir em frente com minha vida. Não quero que Jane pense que sou sua tábua de salvação financeira ou algo assim. Então,
Reddit, eu sou o idiota aqui? Por que Grace escondeu isso de você? As circunstâncias em torno do nosso rompimento foram difíceis, e em geral, ela nunca gostou realmente da minha ideia de como eu planejava fazer as coisas na vida. Minha ideia em toda a vida era trabalhar duro dos 18 aos 20, festejar até os 23 e então deixar tudo para trás e viver uma vida séria. Durante nosso relacionamento, eu não levei nada a sério e vivi a vida porque eu podia. Eu não traí, mas admito que estava tentando ser e fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vivi a vida como se não tivesse conexões no mundo. Eu não deixava nada me prender e simplesmente fazia tudo o que queria desde a infância. Eu não traí ou abusei dela, mas eu era como um pop-up mais do que um parceiro em sua vida. Ela sabia que o plano era me endireitar e eu fiz isso, então ela poderia ter ligado aos 24 ou 25 anos ou em qualquer momento posterior. O pior que ela teria recebido seria a pensão alimentícia. Edith, eu fiz um teste de DNA. Foi o que ela quis que eu fizesse para provar a si mesma. As leis de pensão alimentícia são diferentes em meu país no sentido de que, você não pode reivindicar pensão não paga se teve a opção de reivindicá-la. B. A pensão alimentícia não pode ser acertada após os 18 anos, a menos que o pai tenha desaparecido conscientemente e isso levaria meses para processar, sem mencionar provar. Jane tinha a capacidade de entrar em contato comigo. Eu não sei quanta influência sua mãe teve em sua escolha, mas sei que eu estava a uma ligação de distância. Eu nunca fiquei bravo com Jane por não entrar em contato comigo. Eu sabia que ela era uma adolescente ferida que não conhecia o pai e poderia ter medo de fazê-lo. Eu estava confuso no momento. A atualização. Nos últimos dias, eu reservei um tempo para pensar na situação. Percebi que não perderia nada ajudando Jane e que seria mais um investimento do que qualquer outra coisa. Também percebi que me preocupei demais com o princípio da questão e se as intenções de Jane eram puramente para ter um relacionamento, quando na realidade eu não era alguém que estava ansiando por esse relacionamento, o que muitas pessoas nos comentários notaram. 2 dias depois, liguei para Jane e pedi para nos encontrarmos ao meio-dia. Ela disse sim. Quando nos encontramos, fui direto ao assunto. Eu disse a ela que pagaria apenas se suas notas melhorassem. Não espero que ela seja a melhor aluna da classe, mas suas notas deveriam estar em uma trajetória ascendente. A próxima coisa que disse a ela foi que a escolha de ter ou não um relacionamento era dela. Disse a ela que estava ajudando-a para que tivesse a melhor chance de sucesso na vida e para que não me culpasse se fracassasse. No final das contas, não muda muito na minha vida se eu tiver ou não um relacionamento. Ela não disse se queria ou não ter um relacionamento. Estou satisfeito e feliz com o resultado da situação. Acho que é um ganha-ganha para ambos os lados. Agradeço pelo conselho. Eu sou a babaca por não convidar minha prima para o meu casamento? Olá Reddit, tenho 23 anos e vou me casar neste mês de maio com meu namorado de longa data, que tem 27 anos. Estamos esperando para nos casar há cerca de 1 ano, pois estávamos economizando para nos mudarmos, e agora é o momento perfeito para começar o processo de casamento. Estou muito animada. Até agora, informamos apenas nossas famílias próximas, e todas estão extasiadas por nós e nos apoiam 100%. No entanto, há apenas um problema. Eu tenho uma prima de 25 anos que me intimidou a vida inteira. Eu não quero que ela vá ao meu casamento. Crescendo, ela tornou minha vida um inferno. Ela nunca perdia a chance de zombar de mim, e costumava me intimidar fisicamente também. Lembro-me de vezes em que ela inventava cenários e me dizia que as pessoas da escola me chamavam de feia, gorda e apenas para me deixar chateada e me sentir insegura sobre mim mesma. Em certo ponto, ela até admitiu que estava com ciúmes de mim. Hoje em dia, sinto que somos apenas civis porque nossas mães são muito próximas. A paz ajuda nossa família a ficar junta, e não houve grandes incidentes desde então. Até hoje, ela ainda faz comentários irônicos ou comentários mal intencionados sobre mim. Percebi que tolerar esse comportamento tóxico é prejudicial e que este é o meu dia de casamento. Eu mereço me sentir feliz. Decidi que não quero convidá-la para algo que é suposto ser um dos dias mais felizes da minha vida. Ela não merece fazer parte da minha felicidade. Eu disse isso à minha mãe, e ela ficou chateada. Ela acha que, se eu convidar a família da minha tia e excluir minha prima, minha tia ficará muito chateada, e isso causará uma grande briga familiar. Minha mãe também disse que isso vai desencadear ansiedades na minha prima e fazê-la se sentir desconfortável no meu próprio casamento. Eu disse a ela que se minha tia não quiser vir porque minha prima não foi convidada, não ficarei chateada com ela e entendo completamente.
Isso não foi suficiente para minha mãe, e ela ainda estava chateada com minha resposta. Ela não acha que não convidar minha prima por um dia vale a pena, e que isso causaria uma vida inteira de conflitos. Meu noivo acha que estou certa e que ele pessoalmente não a quer no casamento por causa de como ela me tratou no passado. Ele disse que é o nosso dia e podemos escolher quem queremos em nosso casamento. Ainda sinto que posso ser a pessoa errada por potencialmente causar drama apenas porque não quero convidar minha prima. Se você quiser detalhes completos do que minha prima fez comigo quando eu cresci, colocarei nos comentários abaixo. Então, Reddit, sou a errada? Sua mãe sabe a extensão do problema? Sua tia sabe? Minha mãe e tia sabiam. Minha tia tentou puni-la todas as vezes que minha prima fazia algo errado durante o crescimento. Minha mãe também sabia sobre o problema de bullying e saía da casa das minhas avós quando minha prima começava com isso. A última vez que tivemos um problema foi alguns anos atrás, um mês depois do falecimento do meu avô. Eu estava em uma viagem de família com toda a família extensa e minha prima inventou uma história de que um cara aleatório me chamou de gorda e tentou colocar a culpa em sua irmã mais nova e outra prima distante por terem ouvido e contado para minha prima sobre isso. A palavra se espalhou, minha tia descobriu e disse para nós duas pararmos com aquilo e fazer as pazes, porque somos uma família e precisamos ficar juntas. Mesmo que eu não tenha feito nada de errado. Atualização. Meu noivo e eu decidimos ter apenas uma cerimônia simples. Nenhuma celebração, sem jantar depois, nada. Talvez iremos em lua de mel depois. Não temos certeza para onde ir, mas tenho certeza que será divertido sem drama. Também decidimos adiar a data da nossa cerimônia para uma data posterior. Em relação à conversa com minha mãe, alguns dias depois de postar o post original no Reddit, falei com minha mãe. Eu disse a ela que não vou convidar minha prima para meu casamento. Não me importa que ela fique chateada, é o meu dia e eu decido quem vai e quem não vai. Depois que contei a ela tudo o que minha prima me fez no passado e disse que minha mãe não fez nada a respeito, ela ficou na defensiva. Ela disse que tentou tudo o que podia, mas eu realmente não acredito nisso. Alguns dias atrás, fui fazer uma caminhada com meu pai, os pais são divorciados, e contei a ele a situação brevemente. Ele decidiu me dar uma explicação completa sobre a família da minha mãe. Foi uma conversa muito longa, ele não segurou nada. Para nenhuma surpresa, meu pai disse que, durante o casamento com minha mãe, ela sempre escolhia seus irmãos e mãe em vez de meu pai e seus filhos. Não havia limites do lado da minha mãe. Todo mundo estava no negócio de todo mundo. Ele me contou sobre o bullying que sofri da minha prima do ponto de vista dele. Para ser mais específico, isso começou quando eu tinha 1 ano de idade, minha prima na época tinha 3 anos. Como ele descobriu? Quando meus pais ainda moravam com minha avó, mãe da minha prima pediu ao meu pai para permitir que ela subisse sozinha comigo no meu quarto. Meu pai não sabia de nada até então permitiu. Minha mãe então começou a ficar histérica e minha avó disse ao meu pai que não seria uma boa ideia isso acontecer. Ele então perguntou. Por que ela tem só 3 anos? Então minha avó disse a ele que minha prima me batia e era violenta comigo. Disseram que isso estava acontecendo há meses. O motivo pelo qual não contaram a meu pai foi que eu não lembraria e que eram apenas crianças. Meu pai ficou furioso e tentou fazer tudo em seu poder para me proteger e ao meu irmão mais novo. Como meu irmão era um recém-nascido na época, meu pai não sabia se eles iriam se voltar contra ele em seguida. Ao longo dos anos, meu irmão não sofreu tanto bullying quanto eu. A falta de disciplina que os filhos de minha tia receberam quando eu era criança tornou mais fácil para minha prima ser desagradável comigo. Minha tia não fez nada, pelo que ouvi, e minha mãe também não fez nada. Minha prima também disse ao meu pai que me odiava e odiava a minha existência quando tinha 5 anos. A teoria do meu pai sobre minha prima ser tão odiosa comigo era porque ela era a primeira neta a nascer em um tempo, já que minhas outras 2 primas são 20 anos mais velhas que nós, porque minha outra tia, não a mãe de minha prima, as teve quando era adolescente. Logo após o nascimento de minha prima, nasceu seu irmão e depois eu. Minha tia e minha mãe tentavam nos fazer parecer gêmeas. Mesmas roupas, mesma coisa. Minha prima não gostou disso porque queria toda a atenção para si mesma. O que a fez começar a me intimidar desde muito jovem. Sempre que minha mãe tinha chance, ela me levava junto com meu irmão para o lado de sua família. Não importava onde estávamos. Eu nunca conheci muito bem o lado da família do meu pai por causa disso. A parte que mais me machucou foi não conhecer realmente a minha avó paterna. Minha mãe sempre limitava o contato com ela de propósito porque não gostava que houvesse outras influências em minha vida que não fossem da família dela. Doía muito porque todas as vezes que me lembro da minha avó, ela sempre me ensinava a lutar e a me defender contra minha prima.
Ela me ensinou a sempre manter minha posição. Eu sabia que ela me amava com todo o coração e eu a amava também. Eu desejava ter um relacionamento melhor com ela. Havia outras coisas que meu pai mencionou sobre a família, mas não vou entrar muito em detalhes porque não é relevante. A mensagem principal que tirei de tudo isso é não ultrapassar meus limites e ficar longe dela e do resto da família da minha mãe, porque eles irão se voltar contra mim. Ele me disse que não vale a pena lutar com minha mãe sobre essas coisas porque ela é delirante e sempre irá tomar o lado de seus irmãos em vez de seus filhos. Nas palavras do meu pai, ela basicamente nos transformou em cordeiros sacrificiais em prol do relacionamento com sua família, em vez de proteger seus filhos. Vou manter distância da minha família e trabalhar duro para economizar dinheiro para poder sair da casa de minha mãe. Agora entendo que não posso estar perto da família da minha mãe de jeito nenhum. Seria um ambiente muito pouco saudável para meus futuros filhos e meu marido. Não quero cometer os mesmos erros que minha mãe cometeu. Quero ser o melhor modelo possível para minha família. Minha namorada me levou a acreditar que a engravidei, mas descobri que não era minha depois do parto. Eu tenho estado no Reddit por um tempo e comecei a acompanhar este sub quando comecei a suspeitar que minha namorada estava me traindo. Eu esperava não estar aqui postando, mas aqui estamos. Eu, 28, estive com minha namorada, 25, por cerca de 2 anos. O relacionamento era bom e então ela me diz que está grávida. Na maior parte do tempo, eu sou cuidadoso e ela disse que estava usando anticoncepcional. Eu estava cético, mas fui a uma consulta. Eu então pensei que era apenas uma dessas coisas. Eu sempre quis uma família, então mesmo que não fosse assim que eu queria começar, eu estava muito feliz. Já passamos do primeiro trimestre e ela insiste em se mudar para minha casa. Inserir bandeira vermelha que eu não percebi. Estamos planejando o que faremos em relação ao trabalho e como montar o quarto do bebê. Ela insiste que vai voltar ao trabalho, mas conseguirá ficar em casa. Ela jura que pode dar conta. Vou a todas as consultas com ela. As coisas ainda estão boas. Estamos no 3º trimestre e eu faço meu horário funcionar para poder ir a todas as consultas. Até esse ponto, eu estive presente em todas as consultas por completo. Nessa consulta, ela me pede para esperar para que ela possa falar com o médico primeiro. Estou muito preocupado de que algo esteja errado com o bebê e que ela não quer que eu ouça. Eu entro e a consulta é feita. Tudo parece bem. Minha namorada ignora minha preocupação sobre por que não pude estar presente em tudo. Outra bandeira vermelha. Estamos a cerca de 1 mês e meio da data de parto e eu percebo que ela está sendo meio secreta com ligações e mensagens de texto. Ela me diz que é do trabalho e que é confidencial, etc. Meu radar agora está ligado, então tento dar uma olhada em seu telefone. Ela tem Snapchat e Kik. Acho estranho, mas não a confronto. O bebê nasce e eu estou sobrecarregado de emoção. A criança é perfeita e tudo correu bem. Então vem a parte em que eles querem que eu vá para a certidão de nascimento. Minha namorada fica realmente insistente sobre isso. Ela está constantemente me pedindo para fazê-la e parece muito mais ansiosa do que eu já vi. Aqui está a bandeira vermelha que eu não perdi. Eu não faço isso. Nós temos uma discussão, mas ela para de pressionar. Eu acho que é porque ela sabe o quão suspeito isso já parece. Estamos em casa e ela tem que cuidar do bebê depois que ele acordou. Eu percebo que ela colocou o telefone dela para baixo para ir para o bebê. Eu não pude evitar e olhei. Ele ainda estava desbloqueado. Começo a procurar mensagens de texto ou chamadas. Então eu encontro uma conversa inteira no Kik com um cara. Todas as atualizações de seus compromissos. Fotos dela e do bebê. Então eu vejo o lugar onde ela diz que acha que é filho dele. Eu a confronto e ela se desculpa. Ela admite que o bebê pode ser meu ou de outra pessoa, mas ela acha que é meu. Eu exijo um teste de paternidade e saio. Faz cerca de 1 semana desde a confrontação. Os resultados saíram ontem e o bebê não é meu. Ela foi morar com a mãe. Aqui está a melhor parte, levou muito tempo para eu descobrir, pois tudo que eu tinha eram os nomes de usuário com quem ela conversou. O pai é o chefe dela. O segredo era para ele. O chefe com uma esposa e 4 filhos no ginásio e no ensino médio. Eu encontrei a esposa no Facebook e enviei tudo o que tinha, incluindo mensagens de texto da minha namorada dizendo que é dele. Estou com o coração partido de muitas maneiras. Sou sortudo de muitas maneiras aqui, mas estou tão machucado. Isso mudou completamente minha perspectiva. Estou amargo, com raiva e desconfiado.
Não tenho ideia de como me recuperar disso. Atualização. Ainda não falei com ela. Não consigo me forçar a isso. Estou em conflito porque ainda criei vínculo com aquele bebê. Mas eu não sou o pai, isso é doloroso. Ela ainda tenta entrar em contato comigo. Não sei se é amor. Eu não vou falar com ela. Vamos falar sobre o cara que é o pai. Eu contei para a esposa dele. Ela não respondeu imediatamente. Descobri através da minha ex que ele perdeu o emprego. Há alguma justiça no mundo. Ele não terá nada a ver com a minha ex. Ele a culpa pela bagunça em que se encontra atualmente. A esposa dele me contatou mais de uma semana depois. Ela se desculpou pelo que eu passei. Ela ainda estava em choque, acho. Ela o expulsou de casa, eu não sei para onde ele foi. Os filhos dele sabem. Todo mundo sabe. Minha ex ainda trabalha lá, mas está no processo de encontrar um novo emprego, já que literalmente todo mundo sabe o que aconteceu agora. Ainda estou um pouco em choque e ainda com o coração partido. Este feriado será difícil e triste para mim. Eu sei que há esperança. Eu sei que vai melhorar. Isso me abalou até o âmago e não sei quanto tempo vai levar. Estou pronto para jurar nunca mais me envolver em um relacionamento novamente. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 10.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.